Olá, ouvintes da Rádio Cultura, ouvintes aqui do Inova Notícia. É uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês. Hoje, terça-feira, com Fala Delegada num formato diferente. Hoje a gente tem uma convidada super especial, a Ana Luísa Calisto, que ela está lá em Atibaia, em São Paulo, que veio para conversar com a gente. Só para a gente fazer aqui um preâmbulo, né? O nosso quadro, como a gente vem fazendo, ele tem sempre esse objetivo de trazer para a sociedade informações com o objetivo principal de prevenção. Por quê? A gente entende que cada cidadão ele precisa ser protagonista da sua própria segurança. E a partir desse conhecimento de informações, a gente, quanto cidadão, precisa fazer a nossa parte na prevenção de determinados crimes. É muito melhor você prevenir do que, como já dizia o velho ditado, melhor prevenir do que remediar. No caso mesmo de crimes patrimoniais, por exemplo, às vezes a polícia ainda consegue ali recuperar um bem e devolver. Mas tem determinados crimes, né, que envolvem outras questões que, por mais que a polícia, a justiça no futuro consiga prender, a justiça consiga condenar, não tem como a justiça fazer, remodelar, voltar atrás todo o trauma que aquele crime causou, né? Que é o caso especificamente que acontece muito nos casos de crimes contra as crianças, violência. A Ana Luísa Calisto, ela é escritora, ativista, que faz um trabalho belíssimo que eu conheci através do Sargento Moraes e que acompanho através das redes sociais, que é voltado justamente para ajudar as pessoas a se prevenirem, principalmente nessas questões voltadas à violência contra a criança, exploração. Por isso que a gente fez questão de trazê-la, né? Fez esse convite para que ela possa aqui participar e contar um pouquinho de como é o trabalho dela, de como o trabalho dela pode nos ajudar também com informações à prevenção desse crime. Boa tarde, Ana Luísa. Maravilha, doutora. Primeiramente, quero cumprimentar todo o povo sergipano que tem nesse estado o meu coração e a minha alma. Uma enorme gratidão ao Sargento Moraes por ter feito toda a intermediação para que eu pudesse participar na tarde de hoje. Quero cumprimentar também a você, doutora Flávia, e cumprimentar também ao doutor Kleber. Agradecer imensamente pela receptividade, pelo acolhimento de vocês, pelo respeito e confiança pelo nosso trabalho. Me apresentar para todas e todas que estão nos acompanhando. O meu nome é Ana Luísa Calisto e eu falo com vocês aqui da cidade de Atibaia, cidade do interior de São Paulo. Eu sou escritora, autora de 7 livros da área do direito da criança e do adolescente, que é o campo em que eu atuo desde 2008. E a partir de 2016, nós fundamos um projeto social que se chamava Os 5 Passos, hoje é o Projeto Social Bem Me Quer. Com ele, nós viajamos para 14 estados brasileiros, inclusive para Sergipe, através do Sargento Moraes, da Adriana Moraes, do Miltinho do Cardoso, e fizemos um trabalho ao lado da Factus, porque o nosso trabalho se divide em 2 frentes. A primeira delas, a doutora muito bem colocou, que é a prevenção a todo tipo de violência, no contato com as crianças, com os adolescentes, com as famílias, e por outro lado, nós oferecemos capacitação profissional para conselheiros de direitos, para todo mundo que atua na rede de proteção aos direitos de crianças e adolescentes. Além disso, eu sou estudante de Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Paulo e consultora em políticas públicas através de palestras, cursos e capacitações. Mas hoje eu estou aqui como alguém que um dia foi uma criança e que por isso abraça com todas as suas forças a causa de prevenção e enfrentamento a cada tipo de violência, entendendo crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, como protagonistas, como a doutora disse, das suas próprias histórias, como cidadãos e cidadãs, como entes que devem ser respeitados dentro desse pacto do tripé fundamental da rede de proteção, que é a família, a sociedade e o Estado. Então, mais uma vez, agradeço pela oportunidade e digo que é uma alegria enorme estar aqui com vocês. O projeto social nasce, na realidade, da necessidade que nós sentíamos de construir uma ponte que unisse a rede de proteção e as crianças e os adolescentes. Nós queríamos construir um elo entre o sistema de garantia de direitos que pudesse exercer a prevenção,
que é bater na porta das crianças e dos adolescentes antes que as violências façam isso. Nós queríamos estar em contato com essa população etária, evitando que essas mazelas acontecessem, e para isso levando instrução, orientação, através de muita ludicidade, dinâmicas muito lúdicas e contando com a participação deles como protagonistas. Então, no começo, nós fazíamos esse trabalho desde 2008 com os adultos, falando com a rede de proteção sobre a importância da participação de crianças e adolescentes e formando os técnicos para proteger as crianças e os adolescentes e assim defender os seus direitos fundamentais. Mas nós percebemos que não adiantava muito fazer esse trabalho só com os adultos se, por outro lado, nós não preparássemos as crianças e os adolescentes para caminhar adiante na luta pelos seus direitos. Para entender a importância, por exemplo, como o tema de hoje é o enfrentamento, a prevenção à violência sexual, a importância do conceito de consentimento, do direito de dizer não, a importância da denúncia, a importância de contar para alguém, de impedir essa violência de crescer e tornar-se mais intensa. Então, nós começamos o trabalho com um projeto social para estruturar esse contato. Porque é através dele, do Bem Me Quer Hoje, que nós entramos nas escolas para contar a história dos meus livros, falando sobre alguns temas diferentes, para levar palestras orientadoras, mas também para ter um contato frequente e institucionalizar o contato que nós temos com as crianças e com os adolescentes. Foi através dele, inclusive, que nós fizemos o trabalho em Sergipe, falando um pouquinho sobre as nossas experiências de autoproteção, de ensinar para crianças e adolescentes temas difíceis como bullying, o trabalho infantil, violência física, violência psicológica e, lamentavelmente, também a violência sexual. Tô babando escutando a Ana Luísa. Parabéns! Já que você começou um pouco agora, falando um pouco aí do projeto Bem Me Quer, eu vi nas suas redes sociais que você recentemente lançou um livro, Porque Maria não vai com as outras, não é isso? Conta pra gente sobre esse projeto que você lançou agora recentemente. Exatamente, perfeito, delegado. O lançamento aconteceu junto com o aniversário de 33 anos do ECA. Uma homenagem, inclusive um presente que a gente entrega para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa lei tão fundamental para que a gente possa pensar em crianças e adolescentes como prioridade absoluta, para pensar na doutrina da proteção integral é que é imprescindível. E aí nós nos reunimos com crianças e adolescentes do Ceará, virtualmente, através do Dr. Antônio de Oliveira Lima, procurador do trabalho no estado do Ceará, e fizemos um bate-papo com a autora para lançar o Porque Maria Não Vai com as Outras. Inclusive, aqui atrás de mim tem a capa do livro, que é um livro infanto-juvenil, que fala sobre o enfrentamento ao bullying na convivência entre crianças e adolescentes. Então, nós temos a temática do bullying sendo destrinchada na importância da empatia, da solidariedade, da cultura de paz, da convivência saudável e de reconstruir e ressignificar o ambiente da escola não como um ambiente estressante, hostil, angustiante e violento, mas sim como uma plataforma que pulsa a aprendizagem, mas mais do que isso, a socialização saudável e profícua para o crescimento de uma criança e de um adolescente. Então nós contamos em primeira pessoa a história de uma ovelha, a Maria, é uma ovelha azul, como vocês estão vendo aqui atrás de mim, e ela é uma personagem muito divertida e tem várias ideias mirabolantes, mas as colegas de curral, de fazenda, não acreditam muito no potencial das ideias dela, e é aí que começa o bullying. Por ela ser diferente, por ela querer algo muito maior do que aquela fazenda podia proporcionar. Por exemplo, as ovelhas todo ano participam de um concurso de beleza. E ela não quer participar do concurso de beleza, ela quer um concurso de talentos, para ela poder mostrar suas habilidades. Então é uma personagem que traz uma história divertida para a gente conseguir atenuar um pouco e suavizar o quão difícil é esse tema. E vem com tudo agora, inclusive, para a gente pensar daqui a pouco no Setembro Amarelo, que é o mês que vai pautar de maneira imprescindível a questão da saúde mental, de forma ainda mais acentuada no que se refere a crianças e adolescentes, cujo índice de suicídio cresceu e muito durante a pandemia de Covid-19.
Então, pensar nesse momento no fortalecimento da escola como um ambiente de proteção e preservação da saúde mental dos meninos e das meninas, para fortalecer vínculos, manter essa convivência saudável e evitar o adoecimento psíquico e a ideação suicida de crianças e adolescentes. Então, o projeto nasceu, nas próximas semanas vai estar impresso, e eu faço questão de enviar alguns exemplares, não só para presentear todos vocês aí da rádio, mas também envio 2 exemplares a mais para que vocês façam um sorteio para os ouvintes. Ai, que maravilha! Que há 33 anos, crianças e adolescentes passaram a ser consideradas como sujeitos de direito, e até então elas eram vistas como uma subcategoria de gente. Tanto é que muita gente aceita violência contra criança e adolescente, mesmo não aceitando violência nem contra um cachorro, nem contra um animal. Mas relativiza, naturaliza a violência contra crianças e adolescentes. Então a criança não falava, não podia se expressar, não era considerada importante, ela não tinha sua participação, a sua voz, as suas diferenças, as suas peculiaridades, suas particularidades respeitadas. Vem o que quebra esse estigma. A partir disso, ele traz os direitos fundamentais, a doutrina da proteção integral e leis importantíssimas, como a Lei Menino Bernardo, a Lei Henri Borel. Agora, recentemente, inclusive nas redes sociais da delegada Flávia, ela falava sobre o caso Araceli, que esse ano, lamentavelmente, completou 50 anos. Ainda temos muito a avançar. É difícil falar em comemoração num país que diariamente provoca violência sexual contra crianças e adolescentes, o genocídio da infância, a mortalidade infantil, crianças e adolescentes que sentem fome extrema, que vivem em circunstâncias de miséria, que não têm acesso à educação, ao saneamento básico, à saúde fundamental. Então, nós sabemos que são inúmeros os desafios, mas sem o Estatuto da Criança e do Adolescente, não há dúvidas de que estaríamos muito atrás nessa corrida, que é uma corrida pela prioridade absoluta. É uma legislação extremamente moderna, reconhecida no mundo inteiro, que reconhece crianças e adolescentes como cidadãos e cidadãs, e vem, inclusive, da Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é um ano anterior, ela vem em 1989 da ONU. E essa declaração traz um princípio muito inovador, que é o interesse superior da criança, que é falar que numa discussão em que nós estamos debatendo o direito de uma criança e de um adolescente, a voz que primeiro deve ser ouvida é a da criança e do adolescente. E a partir desse tipo de mecanismo legal, nós temos a escuta especializada para vítimas de violência, nós temos o conselho tutelar, e por falar em conselho tutelar, eu não posso deixar na minha participação no dia de hoje fazer uma homenagem a uma companheira de luta do estado de Sergipe que nos deixou há exatamente 1 ano, que é a Flor Jurubeba. Eu tive a oportunidade de conhecer a Flor através do Sargento Moraes, nas ações da FACTUS, nos eventos que reuniam os conselheiros tutelares, e a Flor sempre presente, muito altiva, falando de forma assertiva, acolhedora, carinhosa, afetuosa sobre os direitos de crianças e adolescentes. Ela era muito mais do que uma conselheira tutelar, mas era uma militante extraordinária e, sem dúvidas, nessa data nós sentimos muito a sua falta. Então, em respeito a ela, não poderia deixar de, na minha participação hoje, da falta que nós sentimos, sei que Moraes também, que toda a rede de proteção sergipana, sentimos da Flor, da sua participação nas ações e da sua militância, o seu ativismo, sempre respeitando de forma muito intensa os direitos das crianças e dos adolescentes. Queria aproveitar, esse momento de você estar dividindo com a gente a sua experiência, que você pudesse falar também. Falamos aqui algumas questões com relação à criança, mas o que você falaria para os pais, O que você teria de orientação mais direcionada para os pais, no enfrentamento mesmo, para que a gente para que os pais possam ajudar as crianças a se prevenirem. No caso, por exemplo, da questão da educação sexual, existe uma diferença no tratamento com relação ao menino, à menina? O que você tem, o que você traz de mais atual sobre esses assuntos que possa contribuir para os nossos ouvintes?
Nossa, a doutora tocou em pontos nevrálgicos para essa discussão. Primeiro deles, orientação para os pais, para as figuras de cuidado, para aquelas que são pessoas adultas de referência para o crescimento de uma criança e de um adolescente. Vocês têm a percepção do tamanho da nossa responsabilidade? O tamanho da força que existe na mediação da experiência terrena de uma criança no mundo? Então é uma força assim tremenda. Então é possível, a priori, passar a orientação de que é possível educar sem violência. É possível educar uma criança e um adolescente com autoridade e não autoritarismo. É possível passar confiança para que esse menino ou menina possa transmitir para você, comunicar para você qualquer violência que ele tenha sofrido. Qualquer situação de violação de direitos, sem achar que vai ser punido por isso, sem achar que vai apanhar, que vai ficar de castigo por horas, que vai ser humilhado, ridicularizado. Então, essa é a minha primeira orientação. A segunda é dizer, pais, conversem com seus filhos, de forma transparente, honesta e sincera, para que as crianças e os adolescentes possam compreender que fazem parte de uma rede de apoio, de acolhimento, e que se algo acontecer com eles, eles não precisam se sentir culpados, envergonhados ou com medo, mas que tem todo um ambiente preparado para receber uma denúncia e depois abraçar, ouvir, acolher, enfim, proteger essa criança, esse adolescente. Quando a gente fala, Flávia, de educação sexual, muitas pessoas ficam bastante assustadas, porque tem medo do que significa falar sobre sexualidade com uma criança, com um adolescente. Muitos pais têm dificuldade de ter essa relação com sinceridade com um adolescente, imagina com uma criança. E é por isso que eu tenho chamado a educação sexual também de autoproteção. Porque a partir do momento que nós conseguimos associar que a educação sexual é uma ferramenta poderosa, capaz de prevenir uma situação de violência sexual contra uma criança, aí nós percebemos o poder que nós temos nas mãos. Ah, mas como eu falo sobre isso com uma criança? Eu tenho que ir lá e explicar o que é o abuso sexual? Não. Na cartilha Bem Me Quer, Mal Me Quer, nosso livro que fala sobre o assunto, que ano passado recebeu o Prêmio Nacional Neide Castanha, nós falamos que no momento que você dá banho numa criança de colo, e você vai falando sobre as partes do corpo, então esse é o seu ombro, esse é o seu nariz, esse é o seu joelho, esse é o seu pé, você nomeia o órgão sexual. Nomeia com muita naturalidade, se preferir chamar por algum apelido, e deixa muito claro que aquela parte é íntima, e que você só está tocando porque ainda é uma criança pequena, que ainda não consegue fazer a sua higiene pessoal sozinha. Então precisa de alguém de confiança para fazer isso por ela. Mas que quando ela crescer, vai ter total autonomia para cuidar de si sozinha. E que se outra pessoa quiser tocar no seu corpo com más intenções e não for um momento de proteção, de higiene, de cuidado, ela tem que aprender uma palavra pequena, mas muito forte, que é não. Ela tem o direito de dizer não. E aí nós começamos a reinventar a nossa educação parental, explicando para uma criança que ela não é obrigada a ficar no colo de uma pessoa que ela não conhece, de sair dando beijo em todo mundo mesmo não se sentindo à vontade. E nós temos o fluxo oposto, que é anular totalmente a voz da criança. Quer dizer que essa criança não tem voz, que criança não tem que querer nada. Não quer isso? Não importa, criança não tem que querer nada. Só que nessas situações, criança tem que querer sim. E nós temos, a delegada pode falar sobre isso com uma propriedade muito maior do que a minha, o artigo 217A do Código Penal Brasileiro, que diz que com crianças e adolescentes até os 14 anos de idade, não existe um conceito válido de consentimento, porque nós esperamos o discernimento da pessoa adulta. Então, ensinar esse menino e essa menina que o corpo dele e dela é uma preciosidade que deve ser respeitada independentemente da circunstância. E que se alguém ameaçar os seus direitos, que ela pode e deve dizer não e contar para um adulto de confiança. E sobre as diferenças dessa educação para meninos e meninas, é saber que, segundo os nossos traços estatísticos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aproximadamente 85% das vítimas de violência sexual infantil no nosso país são meninas. Mas, e aqui esse mas é muito importante, o caso dos meninos não é que eles são, assim, a minoria absoluta das vítimas de violência sexual, mas é que a subnotificação, no caso deles, é muito mais grave.
Porque os meninos, muitas vezes, deixam de denunciar uma situação de violência sexual que aconteceu com eles por sentir muita vergonha. Ou por pensar, se foi uma situação com uma mulher, como abusadora, que ele está virando homem mais cedo e que é assim mesmo, que foi uma primeira experiência sexual precoce. E vai reconhecer anos mais tarde que foi um estupro de vulnerável. Então, alguns conselhos para a gente conseguir orientar as famílias que estão acompanhando. Se não consegue iniciar essa discussão sobre abuso, comece diferenciando quais são as partes íntimas. Use livros, brincadeiras como o semáforo do toque, que está no final do nosso livro, ferramentas, instrumentos lúdicos, porque quando eu escrevi a cartilha, é justamente porque é muito diferente um pai falar com uma criança e uma menina brasileira, que é a personagem do livro, que já sofreu essa violência, se apresentar, contar a sua história e orientar essa criança sobre como ela pode se proteger. Aí vocês podem me dizer, Ana, mas quem deve proteger a criança é a família. A criança não deve nem se preocupar com isso. E eu concordo em gênero, número e grau. Mas nós, famílias, não estamos dando conta do recado. Porque 82,5% dos casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes no Brasil acontecem por meio de pessoas conhecidas. E 76,5% dos casos acontecem dentro de casa. Então, deixar para que as famílias eduquem cada uma ao seu meio é esquecer ou ignorar, desconsiderar, vilipendiar a ideia de que existem famílias que, primeiro, não estão prontas para essa discussão e, depois, que ameaçam os direitos das crianças porque o abusador é o provedor. É ele quem coloca o pão na mesa. Então, permite que essa criança seja um cordeiro de sacrifício para que o abusador continue mantendo o sustento da casa. Então, são inúmeras camadas. Como Moraes disse, a gente poderia ficar aqui 3, 4 horas falando a respeito, mas essas são algumas orientações primárias para as famílias que estão acompanhando. Fala um pouquinho sobre a questão do segredo, de como orientar as crianças com relação ao segredo. Muito sensível o ponto em que toca a doutora Flávia, quando ela fala sobre o segredo que é imposto às crianças. Uma das ilustrações da cartilha nós falamos justamente sobre isso, porque no momento em que ela é abusada sexualmente pelo namorado da mamãe, ele diz que se ela for uma boa menina e não contar para ninguém, que ele vai comprar uma caixa nova de lápis de cor para ela. Que para nós, adultos, quando ouvimos não parece nada, mas para uma criança em situação de vulnerabilidade social, como o Ellison disse, e que a partir desse momento se vê na frente de um presente, de uma oportunidade, de uma oferta, que é na verdade um suborno emocional, uma chantagem, um estorno sexual, ela pensa que está diante do mundo. Nós já tivemos casos de crianças exploradas sexualmente por um prato de comida, por uma carona de volta para casa, uma quantidade ínfima de dinheiro, um pacote de bolacha. Então nós sabemos da dificuldade de trazer essas crianças e adolescentes para o centro do debate. Agora, quando nós falamos, só para ser bem breve, sobre 18 de maio, nós temos essa data como uma janela histórica que nos dá a oportunidade de visibilizar esse tema, falando com a população brasileira, que nem sempre está disposta a escutar, porque é um tema muito difícil, marcado por violências, e não é todo mundo que quer ver que vive num país em que a violência sexual acontece a cada minuto. Então, o conselho que eu dou para esse companheiro de luta assistente social é: use outras janelas de datas específicas do ano. Quando chega 18 de maio, a gente fala sobre isso. Quando chega junho, que é sobre trabalho infantil, a gente fala também de exploração sexual, que é a pior forma de trabalho infantil. Aí chega julho, aniversário do ECA, aqui estamos nós falando a respeito, porque não dá para mudar de assunto. Chega setembro, saúde mental, tem que falar sobre como o abuso prejudica a saúde mental de crianças e adolescentes. Chega novembro, que é o mês da igualdade racial, nós vamos falar que meninas negras são a maioria das vítimas de abuso sexual. Um pouco antes, em outubro, no mês das crianças, vamos falar de abuso. Chega no carnaval, no outro ano, nós vamos falar sobre como a violência sexual se acentua nas épocas de carnaval. Festa de família, então nós vamos falar sobre isso o ano inteiro, porque a violência sexual não escolhe época para acontecer. E para fechar, eu quero usar essa pergunta da doutora Flávia para ensinar um mantra da educação sexual para as crianças que tem funcionado muito bem, que é: se um carinho é legal, ele não precisa ser escondido. E assim as crianças aprendem que se há um carinho bom de verdade para ela, não tem que ser um segredo, não precisa ser escondido do pai, da mãe, e ela não precisa ser presenteada em troca do seu silêncio.
Não troquem o silêncio de vocês por nada. Todo dia é dia de fazer bonito por nossas crianças e adolescentes. Eu também gostaria de agradecer a sua disponibilidade. Foi, assim, um prazer enorme de conhecê-la, mesmo assim, né? Mesmo que por esse meio, pelo meio virtual, mas que termina nos aproximando. E foi realmente, assim, um prazer. Realmente é uma aula. Muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas palavras, pela forma carinhosa como você se expressa. A gente percebe que você fala com amor, realmente, assim, com essa vontade de ajudar na prevenção desse tipo de crime. Eu, particularmente, eu já fiz uma investigação com crianças. Tive um caso desse de uma criança que ficou grávida e que o abusador conseguia o silêncio dela em troca de picolé, sorvete, doce, né? Nesse caso, era o tio que fazia isso com a sobrinha. Então, isso é muito mais real do que a gente imagina. E pode estar acontecendo aqui muito próximo da gente. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento, por dividir conosco as suas palavras.